Olá, pessoal. Estamos aqui com o Foco Talks, recebendo o nosso presidente da Federação Brasileira de Policiais Civis, não é isso, Jean? Combrapol. Combrapol, né? Confederação. Né? Brasileira de Agentes de Polícia. Jean Carlos, bem-vindo, Jean. Tudo bem? Tudo bem, Paulo Melo. É um prazer estar aqui no Foco Talks, junto com a Luana, vice-presidente do Simpol DF. E a Combrapol, a Confederação Brasileira dos Policiais Civis, representa aí praticamente 200 mil profissionais de segurança pública, homens e mulheres que fazem o serviço no país da investigação policial. Então é fundamental representá-los na altura que eles merecem ser representados e buscar avançar nas melhorias que eles precisam na carreira. Muito interessante. Você falou aqui, repita, por favor, 200 mil? 200 mil homens e mulheres. Que estão aí na ativa. Nativa, né? E você também é da Polícia Civil também? Sim, eu sou policial civil em Mato Grosso do Sul há mais de 22 anos. Eu com 21 passei no concurso, tomei posse com 22. Então, 22 anos aí de trabalho policial, passei por diversas delegacias e aí atuei na área sindical, de tanto reclamar que a gente não conseguia atender bem as pessoas. Você tem que fazer parte da ação, do movimento. E fui parte do sindicato e hoje presidente da confederação. Muito interessante isso. Nós vamos depois saber mais sobre o seu histórico todinho, viu? Vamos desvendar aqui sua vida. E estamos recebendo aqui também a Luana, né? A Luana Dávila, ela que é vice-presidente, né, do Simpol DF, né, que é o sindicato da Polícia Civil. Bem-vinda, Luana. Você também é policial também? É cana? Isso, Paulo. Muito obrigada pela oportunidade também. É um prazer enorme estar aqui no Foco Talks. Eu sou investigadora de polícia há 11 anos e também, pelos mesmos motivos do presidente, eu acabei parando na vida sindical, porque a gente que se apaixona pelo lugar onde estamos, nós queremos melhorá-lo. E aí uma consequência natural disso é quando você se observa, você já está envolvido nos processos de transformação. E aí você acaba se vendo sindicalista. Muito interessante isso. Eu quero entender mais um pouquinho da história de cada um e chegar depois de onde vocês estão hoje. Então conta pra gente, Luana, um pouco da sua história, da onde você veio, da onde você é e como que você chegou aonde você está hoje. Tá bem. Eu sou candanguinha, nasci em Brasília, minha mãe é candanga também, uma das primeiras brasilienses. Cresci aqui, estudei aqui nas escolas, sempre morei no plano piloto, sempre fui muito estudiosa, era aquela garota que na agenda gostava de ganhar a estrelinha da professora, chateava-me com 9,5, era frustrante. E aí fui galgando, né, posições, passei em Direito na UNB, que aqui em Brasília era realmente os meninos prodígios da casa, então a família ficou bastante orgulhosa. Gerou uma expectativa gigantesca em relação ao meu futuro promissor. Advogada na UNB? Cheguei a ser advogada juíza, também. Não tenho essa pretensão, vamos chegar lá. E na UNB, eu lidei com colegas de classe formidáveis. Assim, a maioria das pessoas sai de lá com um convite já, né? Sai de lá empregado. E eu fui uma dessas. Eu saí de lá para um cargo muito promissor, mas era um cargo provisório, né? Então, eu não fiz imediatamente os concursos de carreira jurídica, como era a grande expectativa do meu futuro na minha família. Mas eu realmente exerci essa profissão durante um tempo, né? Advogado, eu fui trabalhar direto no Ministério da Justiça. Depois eu fui trabalhar na TerraCap. Todos esses cargos de confiança e de gestão pública. Mas esses cargos temporários, eles não têm uma segurança. E como a gente vê no Brasil que os espectros políticos mudam muito, em algum momento, mesmo que você esteja fazendo um bom trabalho, se dedicando muito, você acaba saindo. Isso aconteceu comigo. Então, eu acabei saindo quando houve uma transição de governo. Ainda consegui me manter 2 anos, firme e forte lá, mas em algum momento não consegui mais. E aí, comecei a estudar para concursos. E eu vim parar na polícia totalmente por acaso. Eu fiz vários concursos, eu não tinha essa ideia de ser policial e passei na polícia, passei bem colocada, fui convocada e dentre os que eu passei naquele momento era o melhor custo-benefício em termos de poder de compra, né, salário, a remuneração da Polícia Civil do DF quando eu passei era a polícia mais bem paga do país. E a atribuição, que também me parecia um propósito muito interessante, embora a minha mentalidade naquela época ela não me levasse muito para esse caminho policial. E aí eu entrei
me apaixonei pela polícia. A investigação é uma atribuição encantadora, muito dinâmica, muito profunda, muito técnica. E eu vi que eu poderia ali buscar a minha melhor versão e realmente suprir que eu tenho em mim o pilar missão muito forte. E a polícia, ela é um munus público e um propósito de vida em si mesma. Então, esse pilar ficou totalmente preenchido e eu não quero sair daqui nunca mais. Muito interessante isso. Para não falar como é que você chegou no sindicato também. Presidente, você conta um pouco da sua história. Parece que você é do Mato Grosso do Sul. Sim. Né? Como é que você chegou na polícia? Conta aí pra gente aí um pouco desse histórico seu. Eu sou de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul. A terra do agro, né? Todo mundo ali é oriundo do Rio Grande do Sul, tem muito paulista também. Então, meus pais têm uma área rural, ajudava eles também, mas nunca fui de ser bom na lida rural, né? Conheci um pouco ali de cavalo, mexer com criação, mas não gostava de ficar na cidade. E fiz meus estudos em Campo Grande, só que desde os 18 anos já comecei a me virar. Com 18 anos eu fui recenseador no IBGE. Com 19 anos trabalhei no Ministério da Agricultura, no concurso temporário. E com 20 anos, ainda sem terminar a faculdade de Direito, estava cursando no 4º ano, passei no concurso da Polícia Civil, desde então, policial civil. Então eu fiquei 5 anos, eu acho que na Delegacia de Homicídios. Foi uma delegacia que eu aprendi muito. Eu acho que todo policial civil tem que trabalhar na Delegacia de Homicídios. Ali está a essência da investigação, né? Os casos aí que a gente não tenta localizar quem que praticou tal homicídio, as pessoas se escondem, se evadem. Enfim, a essência da investigação é apaixonante. E depois da Delegacia de Homicídios, trabalhei na Delegacia do Consumidor, que envolve estelionatos, crimes contra o consumo. E depois, né, roubos e furtos, que é aquela delegacia de mais enfrentamento. Atende o latrocínio, atende o furto simples, o roubo de veículo, roubo de casa, enfim. Então, eu tive uma grande experiência nas unidades policiais do Estado. Atendi um pouco o interior, em Corumbá, Bonito, nos eventos festivos. E a gente acaba vendo que a polícia tem algumas deficiências que a população reclama com razão, que podem ser corrigidas facilmente. Basta o governo investir, basta valorizar o policial. E a gente não entende por que não há essa vontade política. Aí foi a partir daí que você partiu para o trabalho de sindicato. Eu comecei a, tanto reclamar, participar das assembleias, madrugava nas assembleias, era aquele que levantava a mão e participava. Só que de tanto dar sugestão e essas sugestões não serem acatadas, eu falei, eu vou participar de uma chapa e eu quero fazer diferença. Só que entrando no sindicato, a gente vê que também não é assim. Você pode ser o melhor sindicalista do país, o melhor do seu estado, as coisas não mudam. Tudo depende de uma série de conjunturas, de fatores políticos para que aconteçam as coisas. Mas aí a gente vai amadurecendo, aprendendo, e é fundamental que a gente dê guarida. Que eu vejo assim, os policiais que passam dificuldades. No meu estado faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. Fronteira seca. Tivemos vários policiais executados já pelo crime organizado. E a gente vê que é uma realidade muito triste. Coronel Sapucaia já foi a cidade mais violenta do país, fica em Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, ali que ficava o Fernandinho Beiramar antes de ser preso. E ele ia fazendas ali de maconha, narcotráfico pesado, contrabando de armas. E a delegacia fica na linha da fronteira. Uau. Tinha dia que os traficantes passavam lá 12 horas com um fuzil apontado na delegacia atirando. E um tiro assim a cada 5 minutos para realmente causar pânico. Uma rajada parava 5 minutos, outra rajada. E com o investigador e com o escrivão lá dentro. Você vê o absurdo que já aconteceu. E a gente vê essas dificuldades e não se via. Hoje em dia nós temos uma bancada da bala que realmente são operadores da segurança pública, mas nunca se via de sair do discurso para propósito em defesa dos policiais. Então, dessa forma que eu entrei no sindicato, para tentar dar guarida para esses colegas que passam dificuldades todos os dias. E a gente tem trabalhado agora a nível nacional. Muito interessante isso. E aí eu já vou partir para um segundo momento. Como é que hoje... Nós estamos aqui, a Luana, que é mais local, Simpol DF, e você nacional. Sim. Como é que você vê essa questão aí de salários, de plano de carreira, da Polícia Civil? Qual é a sua visão disso? Há uma disparidade muito grande.
Nós temos aí Paraíba, um dos piores salários do país, em torno de algo de R$4 mil. Amazonas, o inicial, praticamente de R$20 mil. Sendo que fazem o mesmo trabalho. Há essa diferença cultural, regional. E não temos aí um piso nacional, uma garantia nacional para os policiais. Os policiais que trabalham na fronteira não têm um reconhecimento. Por exemplo, em Mato Grosso do Sul, os policiais civis e militares que ficam na fronteira têm um salário, têm um salário normal. Agora, o policial federal que está na fronteira, o PRF que está na fronteira, ele tem um adicional de fronteira, que esse adicional é praticamente o salário que o policial civil ganha. Olha. Você vê a disparidade que nós temos, não só a nível das polícias civis, mas a nível de outras forças das polícias civis que fazem trabalhos complementares. Uma ajuda a outra. E dessa forma que a gente tenta, através dos sindicatos, das federações e da própria Cobrapol, ter um piso nacional, buscar que a União faça esse custeio da segurança pública, algo que não ocorre. Um exemplo claro, nós temos para a educação um Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que ajuda no custeio do salário dos professores. Da mesma forma para a saúde. Já a segurança pública é o patinho feio. O policial é muito exigido, a profissão dele acaba ocasionando muitas vezes a própria morte do policial, ou a invalidez, ou mesmo a depressão, que é uma profissão que o seu escudo é o seu próprio corpo. Você trabalha armado, trabalha enfrentando o crime, é diferente de todas as outras profissões. E a Polícia Civil ela é interessante que ela é um pouco mais assim, uma prevenção um pouco de... Ela tem inteligência, né, na prevenção, tal, de algumas acontecimentos. Ocorre o crime, a Polícia Civil vai investigar. Também ela vai investigar. A Polícia Civil ela trabalha da forma investigativa. Um policial é vestido como eu, como a Luana, como você. Ele está investigando, ele tá nas regiões do centro da cidade. A diferença da Polícia Militar é que a Polícia Militar busca a prevenção, ela é ostensiva. E ela tenta trabalhar de uma forma, através de inteligência, também nos locais que ocorrem os crimes na cidade, buscando que esses crimes não ocorram. A partir do momento, só que ela não tem como estar em todos os locais, nem dentro das residências. A partir do momento que ocorre o crime, aí entra a Polícia Civil. Isso. Ela faz o local, vem o trabalho pericial para verificar como ocorreu o fato, e dali o policial já pega os apontamentos, vai conversando com as testemunhas, vai fazendo esse bate-bola e busca saber como que foi o crime. A verdade real dos fatos, né? E levar para o judiciário. Ocorre a condenação depois do trabalho da Polícia Civil. E tem também um trabalho de inteligência no sentido de evitar algumas situações, evitar alguns planejamentos? Isso é uma questão muito interessante, tá? Porque as pessoas elas costumam se atrapalhar quando elas mencionam atribuições entre as instituições policiais. Inteligência, toda tarefa tem. Você precisa, na sua tarefa, usar da inteligência para executar bem a sua tarefa. Então, entre as forças de segurança, na Polícia Penal eu tenho inteligência para a execução da minha tarefa. Na Polícia Militar eu tenho inteligência para executar a minha tarefa. Na Polícia Civil eu tenho inteligência. Só que a investigação é uma outra questão. A investigação ela também usa inteligência, mas ela é uma atribuição em si. A Polícia Militar ela só pode investigar os delitos militares. Todo o residual, todos os crimes comuns, a atribuição investigativa é da Polícia Civil. E a Polícia Civil ela é especialista nisso. A gente tem algumas analogias que a gente faz. Seria, por exemplo, como o arquiteto e o engenheiro, que eles parecem fazer a mesma coisa, mas são atribuições diferentes. E nas polícias é muito mais incomum que as pessoas aceitem que são coisas diferentes. E a gente precisa que isso seja reconhecido, porque a gente vê autoridades falando aí que a polícia, e aí eles englobam todo mundo, é ineficiente e enxuga gelo. Que a polícia prende, o judiciário solta porque foi feito errado. E a gente vive num Estado democrático de direito, que existem regras. E quando você faz a coisa certa do jeito errado, ele resulta na ineficiência. Aquela pessoa vai ser solta porque foi feita do jeito errado. Então, a Polícia Militar prendeu, levou para a delegacia de forma errada? Não, vou te dizer o seguinte, o flagrante, a Polícia Militar, ela está realizando o policiamento ostensivo e ela tem essa competência, porque o profissional, o servidor público, ele só pode agir consoante aquilo que ele é autorizado por lei. Né? É a legalidade estrita que o policial, o servidor público, ele pode atuar. Então, a Polícia Militar exerce a atribuição dela, leva para a delegacia. Agora, o que levou àquela prisão? Teve até uma decisão do CNJ recente agora, que
As providências preparatórias daquela prisão, elas têm que ser feitas pela autoridade competente. E seria a Polícia Judiciária Investigativa. Então, por exemplo, qual foi aquela investigação que foi feita para a Polícia Militar fazer aquela abordagem? Isso é complicado, porque existem regras para a gente chegar no resultado. A não ser que a gente trabalhe num modelo de regramento diferente, faça alguma unificação das polícias, unificação das atribuições, para a gente não ter o efeito da ineficiência global da segurança pública. Porque a coisa certa, ela tem que ser feita no direito, do jeito certo, para ter o resultado esperado e o resultado certo. Senão vai todo mundo patinar aí e a gente não vai ter uma segurança pública eficiente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os sindicatos de vocês, claro, ele defende as corporações, mas eles defendem também a população, né? Claro. Porque eu acho que o sindicato ele vai defender o quê? Condições de trabalho para os policiais, a estrutura, né, das corporações, claro, também salário, etc. Como é que é esse trabalho hoje dos sindicatos de vocês aí? O Simpol, eu acredito que a gente tem uma atuação um pouquinho diferente, né, do sindicato com a confederação, mas o Jean também foi presidente lá, então ele com certeza vai poder falar. O sindicato, ele atua diretamente com o policial de ponta, com o capital humano da polícia. Então, a gente trata de todas as dores do policial. Desde o endividamento, desde os desgastes orgânicos e psicossomáticos decorrentes do exercício da profissão, saúde mental. Desde o excesso da carga de trabalho, desde a qualidade de vida, da prática do esporte, dos escapes que a gente pode ter. Então, o sindicato ele cuida do humano como prioridade máxima E no humano, você ataca todo o resto. Você ataca a instituição, como a instituição lida, o governo, como o governo lida, a população, como essa ponte entre o policial e a população. Então, o sindicato ele consegue atuar em todas essas frentes, né, para atingir o enfoque principal, que é o humano da instituição, o insubstituível de fato ali, que é o humano. Muito interessante. Conta pra gente um pouco agora. Com relação... a confederação ela complementa o trabalho do sindicato, né? Como a Luana falou, o sindicato tem o dever de representar o policial, né, na esfera governamental, jurídica, tentar dar assistência. E também o sindicato faz o que o Estado não faz. O que a Luana falou, a questão de esporte, a questão de ajuda na questão mental do policial, era dever do Estado. Até mesmo na questão jurídica. Por exemplo, o policial representa o Estado na questão de combater o crime, de fazer as abordagens, investigações, mas na hora que ele é processado, na hora que o Ministério Público ingressa com uma ação, ele é contestado, quem que defende ele? O Estado se exime. Não é a Procuradoria dos Estados que defende. Então, é o sindicato que tem um suporte jurídico para dar ao policial. Interessante, isso é um absurdo, né? É uma vergonha isso aí. O sindicato, o policial, às vezes, está numa guerra, né? num confronto com um bandido, e às vezes muitas vezes ele morre também, ele tomba, né? Outras vezes ele consegue se escapar e mata o bandido, né? E ainda responde, né? Responde. Sempre responde. Né? Responde na corregedoria, responde judicialmente junto à justiça, e quem que dá guarida? Se ele não é sindicalizado, ele tira do próprio bolso ou vai na defensoria pública e olha lá se ele é atendido. Por conta da renda, às vezes, não consegue Nós temos ser essa atendido. situação que é discrepante no país e não há nenhuma iniciativa dentro do Congresso Nacional ou mesmo do governo federal de mudar essa realidade. Cabe aí as representações, os sindicatos, as federações e a confederação atuam dessa forma, de dar uma representatividade para o policial para que ele tenha seus direitos respeitados. Porque hoje, até na própria discussão que se faz de segurança pública hoje, muito se fala, vamos dar competência, o governador não pode ter a competência dele retirada para que a União centralize. E tratam assim de viatura, armamento, mas ninguém fala das pessoas. Fazem homenagem aos colegas que morreram no Rio de Janeiro, várias homenagens. Mas ninguém fala de melhorar, de dar condição de trabalho, de dar garantias, de melhorar o salário. Tratam essas pessoas como descartáveis. Porque quem está com a pistola é o policial. Quem opera o drone é o policial. Quem faz o sistema de inteligência é o policial. Quem registra a ocorrência é o policial. Jamais vai ser uma máquina, mas tratam essas pessoas como objetos. E é isso que nós temos o dever como sindicato, federação e confederação, de dar humanidade a essas pessoas.
Mostrar que são homens e mulheres que têm problemas com qualquer um. Vivenciam, às vezes, problemas maiores, porque eles enfrentam situações muito difíceis. Imagina você estar lá com a sua pistola, com um armamento, e o pessoal de fuzil, 5, 6, 7. Então cometem crimes bárbaros, como homicídios de crianças, estupros, e você tem que lidar com isso. Imagina como fica o psicológico. Então essa realidade do nosso país é muito dura, e nós não temos aí esse respeito, essa contrapartida do Estado com os policiais. E é essa a função nossa. Sofre ameaças, né? Recentemente, inclusive, um delegado de Nossa. polícia lá em São Paulo, ex-delegado-geral da Polícia Civil, Sim. foi Execução, na né? execução, assim, muito no meio da Emboscada. rua, Coisa de filme, né? Negócio assim. Como é que você vê isso, assim? Como é que os sindicatos, a confederação, trabalha para defender isso? E também, ao mesmo tempo, eu já quero fazer uma outra pergunta. Hoje, várias categorias, como professores, agentes comunitários de saúde, tem piso nacional, não sei o quê. Vocês pensam algo nesse sentido? Piso nacional da Polícia Civil, né? Meio que vinculado também à Polícia Federal. Como é que vocês olham isso? A paridade com a Polícia Federal sempre vem à tona. Então, nós estamos pleiteando um piso nacional. Sempre há um receio quando você trabalha com piso, né? Com essa ideia do piso, de que os governos transformem os pisos em tetos. Existe esse receio, mas realmente, quando você analisa as tabelas, né? Eu também sou diretora da Cobrapol de Pesquisas Jurídicas e a gente tem acesso a esse material. Então, existe uma discrepância muito grande para o exercício da mesma função. Isso se torna mais penoso para aquele que está no G4, né? Se motivar a esse exercício. Então, a gente precisa trabalhar uma forma mais equânime dos policiais serem remunerados igualmente. É claro que existem diferenças locais que podem justificar um valor um pouco maior, um adicional maior pela condição de serviço ou pela dificuldade de vinculação do efetivo a um lugar mais distante, mais no centro, mais distante da capital, né? Mais inóspito para ser ocupado. Mas, de um modo geral, as estruturas de remuneração de cargos e salários do governo, ela deve privilegiar a complexidade da atividade e a igualdade de operação. Então, deve ser mais ou menos a mesma coisa. Não pode haver essa discrepância tão grande, né? Sim. Não temos o piso nacional. Outras categorias o tem, né? É uma luta muito antiga. Só que nós não temos uma vontade política. Não há vontade política. Parece que a segurança pública sempre é deixada de lado. E agora está essa realidade. Se eu olhar todas as pesquisas a nível nacional, qual que é a principal preocupação do brasileiro? Desde aquele que está nas favelas ao empresário de todas as classes sociais. Segurança pública. E por quê? Essa visão virou esse ano, né? Claro. Foi no início desse ano que foi constatado que se tornou a principal preocupação do brasileiro, a segurança Ela pública. nunca foi levada a sério. Nunca teve políticas eficazes. De Estado e permanentes. Apenas remendos. Acontecia alguma coisa aqui, vamos fazer uma lei anticorrupção. Aconteceu outra, vamos criar facção criminosa. Mas nunca houve uma política estruturante. Acho que a única política que foi boa para a segurança pública foi a pandemia, né? Na pandemia, todos os índices de todos os estados parece que diminuíram, não foi? Como é que vocês veem isso? Houve muita subnotificação, né? Não, e é uma outra questão que a gente precisa trabalhar. Tem muitos secretários de segurança faturando em cima da pandemia com índices de criminalidade. Só que também já existem estudos, porque a segurança pública melhor hoje, ela é uma segurança pública pautada em evidências, né? Em dados, em diagnósticos. E a pandemia, ela promoveu... Pessoas, sim, né? a sensação de segurança. Mas essa questão de que a pandemia foi boa, calma. A pandemia, ela foi o estopim da migração delitiva em definitivo para o ambiente virtual. Tá? O crime, ele saiu da rua e ocupou as redes. Ele continua saindo da rua e ocupando as redes. Por quê? É muito mais arriscado para o delinquente estar fisicamente na rua. Existe todo um policiamento ostensivo, bom e necessário, que o capta nessa ação. É um crime mais violento, com penas mais duras. Então, a gente tem um problema no crime de rua. E o bandido percebe isso. Então, a gente teve, em 2024...
dos últimos 4 anos, um aumento de 400% nos crimes virtuais. Esse dado eu estou tirando do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E essa migração delitiva, ela é sintomática, porque você está me dizendo aqui que melhorou, mas melhorou em que termos, né? Melhorou na nossa segurança física, que é importante que melhore. Mas, ao mesmo tempo, em relação ao patrimônio, você não anda na rua com tudo que você juntou à sua vida. Isso está no banco, isso está nas redes. E aí, por meio do crime cibernético, um delinquente tira de alguém que juntou uma vida inteira toda aquela poupança em minutos. Então, a gente tem um grande problema que a pandemia intensificou de maneira, assim, vertiginosa. E que a grande solução para isso, desculpa quem pensa o contrário, mas a evidência aponta, e puxa o sardinha para o meu lado mesmo, que a solução é investimento na investigação, na complexidade das atribuições das polícias civis, estaduais e federal também. E na mas é da polícia também, investigativa. né? Porque comunicar as pessoas, hoje existem golpes, todo dia surge Claro, um golpe novo. claro. É golpe do advogado, é golpe não sei. Nossa, esses caras têm uma inteligência para poder criar golpe, para poder fazer Exatamente. essas situações. E aí tem que ter essa comunicação, essa conversa, esse papo reto, porque muitas vezes quem é vítima também desse crime é um idoso, é uma Sim. pessoa... Exato. Geralmente são né, as pessoas. com menos conhecimento, etc. E aí, só para não perder esse gancho, que isso é bem interessante e polêmico. A gente, quando está fazendo os planos, né, locais de policiamento, a gente mobiliza as viaturas aonde o crime está acontecendo, né? E aí a gente não está vendo esse movimento em relação ao policiamento, porque você também precisa ajustar os contingentes, os efetivos. Você aloca mais policiais militares quando você está precisando mais de policiamento de rua. E você aloca mais policiais investigativos quando você está precisando mais de um policiamento investigativo. E a gente vê nomeações muito discrepantes entre as forças. Às vezes, o triplo de policiais militares para o ostensivo que o efetivo a ser nomeado de policiais civis. E isso precisa ser revisitado pelos governos, porque o crime está mudando. E se a segurança pública não acompanhar, ela vai ficar ineficiente. Aproveitando, falando disso, recentemente, no governo anterior... as delegacias fechavam à noite, né? Sim. Nunca vi isso, delegacia fechar, como é que faz o crime? Aí o criminoso também deixa para fazer o crime durante o dia, né? Como é que tá isso? Melhorou isso? Resolveu? Pelo menos está abrindo as delegacias agora durante a noite. Aumentou um pouco o efetivo, mas tem que melhorar. Como é que está esse processo das delegacias de Brasília? Tá, nas delegacias de Brasília, a gente teve uma sequência de nomeações. Estamos aguardando os próximos 600, ansiosos. O concurso foi de 2019. É um absurdo o tempo que essas pessoas formadas levam a entrar na corporação, né? É realmente muito desgastante, mas parece que vão entrar já. Estamos acompanhando de perto para que isso aconteça. Mas o efetivo da Polícia Civil no DF, e eu acredito que isso é um cenário das polícias civis do Brasil inteiro, ele é calculado por lei. É o número ideal proporcional à população naquele recorte que foi feito. No DF, isso foi feito em 2014. Ia existir uma população do DF e um efetivo policial civil que deveria ser proporcional àquilo. De acordo com aquela lei de 2014, nós temos hoje uma vacância da Polícia Civil de 50%. 50% dos cargos dos policiais civis não estão ocupados. Então, a nossa população está 50% desassistida. Quando a população reclama que não tem o atendimento devido, ela não tem mesmo, porque o efetivo não é equânime com a população. Então, a gente tem esse descompasso entre a demanda, que deveria ser atendida por aquele efetivo específico, e a realidade, porque a população aumentou e a lei sequer foi atualizada. Então, na verdade, essa vacância é maior que 50%. No Brasil também é assim, né, Jean? No Brasil inteiro a gente tem legislações que prevêem um efetivo e não é cumprido. Um exemplo claro é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está muito aquém o efetivo policial e como que eles vão combater as organizações criminosas se nem sequer o efetivo previsto na legislação é cumprido. Então essa é uma realidade nacional que ninguém fala nada, salvo o sindicato, a confederação. Estamos aqui guerreiros brigando por todos os policiais do Brasil. Porque a Polícia Civil, ela não te dá de imediato a sensação de segurança que você mencionou. A sensação de segurança no dia a dia você tem
com a viatura que você visualiza, com o policiamento ostensivo. Mas a principal resposta e a resposta definitiva da extração do delinquente do meio social se dá por meio do inquérito policial, com a condenação. Então, a gente tem na sensação de segurança um fator talvez um pouco eleitoral, uma solução um pouco eleitoral, e não tanto uma solução definitiva para os problemas da segurança pública, sabe? Muito, muito interessante isso, porque vocês estão mostrando, né, a realidade da polícia, a realidade das forças de segurança. Vou perguntar para o presidente agora, presidente Giancarlo. Sim. Assim, se você souber, claro, às vezes você também não tem esse dado. Qual é a melhor polícia civil do Brasil? Todas são as melhores. Olha lá! Todas são as melhores. Há polícias civis que têm índices, uma melhor que a outra, mas depende da realidade. Mas, assim, uma análise geral, todas as polícias civis do Brasil são a nível de Europa, a nível de Estados Unidos, porque trabalham com pouco efetivo, pouca estrutura e fazem muita muito. Entrega. São muito cobradas, né? Os policiais são muito cobrados nas ruas, mas não tem a contrapartida, não tem garantia. E tem índices aí muito bons. Resolução de homicídios, furtos quase zero. Todos assim, nós temos inquéritos policiais que todos eles são investigados, os autores são identificados e encaminhados ao Poder Judiciário. A nossa Polícia Civil é muito qualificada e eficiente. O que temos que melhorar nela é modernizar a estrutura, desburocratizar, ter legislação que defenda o policial e, principalmente, que os governos estaduais, o governo do Distrito Federal, ajude os policiais com reconhecimento. Luana, qual que é a melhor polícia civil? Nossa Então, não tem como a gente comparar, porque assim, você só pode trabalhar resultados com uma base de comparação igualitária também. A gente tem territórios muito mais amplos que outros, a gente tem estruturas policiais muito diferenciadas em relação ao tecnológico, né? Em relação à valorização desse policial. Então, realmente não dá para você comparar o incomparável. A gente sabe que todas as polícias, dentro da realidade que é colocada nela, todos os policiais civis, eles se comprometem muito com uma boa execução do trabalho. Tanto é que saiu uma pesquisa recente, e a gente fala em pesquisas porque é diagnóstico, né, do que o povo pensa, que as polícias civis são a instituição de maior credibilidade da população hoje. E isso também mudou, né? Antigamente não era assim. A gente vem de um resquício de desconfiança das polícias como um todo, por conta do período da ditadura, mas esse ano também saiu essa pesquisa, e isso é nacional. Então, essa sensação de confiança em relação à Polícia Civil vem do comprometimento de todas elas. Eu falei brincando da minha, porque a gente sempre fala do nosso... Mas a do DF é uma das melhores, com certeza. Eu gostei da sua maturidade, viu? Que não puxou sardinha para o seu lado. Só eu que fiz. Fiquei mal na fita. Mas, assim, a gente tem uma Polícia Civil do Brasil globalmente muito dedicada ao que ela faz. O Caiado, lá em Goiás, fala que a polícia dele é a melhor do Brasil. Aí aqui, acho que ontem a Celina falou que nós temos a melhor polícia. Cada um puxa a sardinha para o seu estado. Lá no Rio de Janeiro. Então, cada um defende a sua. Mas vamos lá. Agora, eu acredito muito que a Polícia Civil do Distrito Federal ela seja uma polícia civil muito boa. Muito boa. Tem o nosso respeito, o nosso reconhecimento. Excelentes índices. E agora eu quero falar um pouco sobre essa discussão que está tendo aí sobre aumento para a Polícia Civil do DF, né? É um pagamento que é feito pelo governo federal, por meio do Fundo Constitucional. Isso. E para poder fazer uma aprovação dessa de aumento tem que ter muita articulação. O governador tem que estar muito próximo e trabalhar de forma muito unida com o presidente da República para poder buscar isso, que parece que não aconteceu de forma direta pelo governador. Eu acho que as corporações, junto com os deputados distritais, a doutora Jane, o Elton Luiz, meio que fizeram essa intermediação junto com a bancada do Distrito Federal, mais ligada ao presidente da República. Como é que foi esse trabalho? E vai realmente sair esse aumento? Como é que tá Vai isso? sair, gente. O aumento vai sair. Podemos ficar contentes. É óbvio que a gente precisa manter, né? Manter-se vigilantes e acompanhando todos os passos. Mas já foi feito o acordo com o Ministério da Gestão e Inovação. Esse governo federal cumpriu todos os acordos que ele fez com as categorias em mesas, e nós tivemos um acordo na mesa. Em alguns casos houve ajustes em relação a parcelas e prazos, mas em relação a valores, nós acompanhamos inclusive as negociações de outras, né, que a gente faz isso, um trabalho comparado sindical ali para ter os mesmos direitos, os mesmos processos que deram certo. E o nosso acordo foi assinado.
Se não me engano, faltam pequenos ajustes ali no Congresso Nacional. O Congresso para a Polícia Civil ele é sempre muito penoso. Por quê? A Polícia Civil ela tem uma dupla paternidade. Nós somos subordinados ao governador, que seria comparado a uma questão estadual nos demais estados, né, no ente federativo. Mas somos também com esse braço federal. Nós somos organizados e mantidos pela União. Nosso contra-cheque, SAP, é um contra-cheque federal. Então, com essa dupla paternidade, esse hibridismo, a nossa negociação salarial ela é muito cruel. A gente primeiro tem que negociar tudo aqui no GDF e conseguir um assentimento, né, dos políticos daqui, com os apoios dos parlamentares daqui, que sem eles a gente não teria conseguido convencer o governo a encaminhar esse reajuste. Nós temos o pleito histórico, jurídico e mais do que justo da paridade com a Polícia Federal. A Polícia Federal nasceu da Polícia Civil no Departamento de Segurança Pública. Então, a gente tem esse pleito e usamos aqui das forças parlamentares junto às entidades representativas para arrancar isso do governador, que é um governador que reconhece as forças de segurança com as suas, né, assim, com todos os temas que o governador tem que tratar, ele encaminhou a mensagem com o reajuste das forças de segurança do DF. Aí, se a gestão, após o envio dessa mensagem, foi a melhor possível, é uma avaliação dele em relação às posturas políticas dele, né? Em relação ao sindicato, nós não abandonamos nenhum tema até que ele se concretize em efetivo. E aí saiu a mensagem do GDF, nós fomos para o governo federal negociar novamente. Então, há quem entenda, sim, que o governador já teria feito a sua parte, porque aqui mudou totalmente de esfera. E aí eu vou deixar essas avaliações para as pessoas, tá, Paulo? Porque isso é muito polêmico. E como entidade aqui, eu tenho que focar no resultado e não na polêmica. Sim. O meu resultado o governador mandou a mensagem, conseguimos negociar aqui, viemos para a próxima etapa. Mas somente a Polícia Civil do DF tem essas duas etapas. O meu colega sabe que ele negocia o reajuste dele e lá mesmo, na entidade federativa dele, tudo isso é resolvido. E vai para a Assembleia. E eu chego num congresso com pessoas que são absolutamente alheias à realidade de Brasília, que não entendem a necessidade do meu salário, não entendem a necessidade do custo de vida daqui. Um absurdo, né, e que às vezes acham um absurdo, porque inclusive no estado dele, a remuneração está muito diferente na tabela. Então é muito difícil você negociar. E é só a PCDF que tem esse cenário de negociação. A Polícia Militar e Bombeiro? Não, sim. Eu digo em relação às polícias, né? E aí só a PCDF tem que negociar com os dois. E aí, às vezes, você quer negociar, assim, um sobreaviso indenizado. No Congresso Nacional, sabe? Quando as demais polícias, elas negociam com as assembleias legislativas, com as casas legislativas locais, que entendem a necessidade daquilo localmente. Pra gente é muito desafiador isso, de ter que lidar com os dois. Assim, interessante depois a gente pensar uma proposta de emenda à Constituição para dar mais liberdade ao Distrito Federal nesse sentido, porque o Distrito Federal, depois de 89, ele passou a ter uma certa independência administrativa, Sim. o governador eleito, foi criada a Câmara Legislativa, mas ele ainda tem uma certa amarração, um cordão umbilical lá no governo federal. Né, para que o GDF possa fazer a gestão, colocando, claro, né, você pode gastar tantos % desse fundo constitucional com segurança, né, você tocou no ponto X. Tantos por cento com educação, tantos por cento com saúde. Porque o foco do fundo constitucional, sendo sincero, é segurança. Né? Aí, né, de repente, sei lá, 50% para segurança, 25% para educação, 25% para saúde. Assim, né, a gente poderia ver isso. Como é que vocês olham isso? Porque parece, por exemplo, um aumento de professor não é tão difícil, igual um aumento da segurança pública. Parece que o professor, se o governador quiser, ele vai lá, dá um aumento e faz. Né? E parece que na segurança é muito vinculado. Vocês nunca pensaram nisso, não? Então, inclusive, existe uma PEC tratando desse tema, mas esse é um tema polêmico, Paulo. Não é uma discussão que está madura no seio da categoria e eu, como representante, eu tenho que falar o que a categoria, né, sente. Nós temos, sim, a sensação da dificuldade na dupla paternidade. Porém, quando você escolhe só um, e esse um ele não tem a capacidade financeira de suprir o outro, porque a União ela não deseja dar mais liberdade ao GDF, mas a verba ela é da União. Então, nós não gostaríamos de mexer nesse organizar e manter da União,
porque é a nossa fonte de custeio. Então, se você mexe muito nisso e a União resolve, opa, não vou mais dar, você tem um problema. Toma lá que o filho é seu, mas eu não vou também ficar... Isso. E cadê a conta? E a conta? Fazendo pix A gente tem que mensal. ser muito cuidadoso nessa movimentação, porque a gente não pode perder essa fonte de custeio. E isso eu não digo só a segurança. O GDF, o DF, a Sim. população do DF tem 27 bilhões vindo do governo federal para o Fundo Constitucional. Então, é uma verba que é muito representativa, que Sem é muito esse arriscado você quebra. mexer e perdê-la. Nem consigo. Então, a sei lá gente que precisa consegue. ser cauteloso nessa movimentação. Mas, sim, o GDF poderia ter mais autonomia. Ou, se nada disso acontecer, que pelo menos os percentuais ficassem, como você falou, que é um ponto que eu defendo muito, pré-estabelecidos. Quando esse Fundo Constitucional ele foi criado com 50,5% para a segurança. Porque ele deve ser majoritariamente para a segurança. Esse percentual chegou a 42% quando o fundo explodiu, né, em 2023, e ficou em 42% para a segurança. É uma distorção da aplicação do fundo, isso precisa ser corrigido. O fundo ele é prioritariamente para a segurança. E ele ficou em 42% com a Polícia Civil, que já foi a mais bem paga. Eu não estou dizendo que ela tem que ser a mais bem paga, mas ocupando ali os delegados a 17ª posição no ranking de salários. Então, o fundo estava sendo aplicado equivocadamente e a segurança estava sentindo essa dor no bolso. Então, não tinha razão de ser. O fundo deveria ser aplicado e a segurança deveria estar melhor equipada, né? Muito bom. Agora... É muito denso esse assunto, tem muitos detalhes. Teve uma polêmica recente agora, lá no Rio de Janeiro, né, de uma operação policial que realmente foi algo assim que conseguiu apreender muita droga, muitas armas, né? E conseguiu também dar um baque, né, no crime organizado, mostrando o seguinte, ó, vocês, o crime organizado, né, ninguém aqui tá abaixo da lei, todo mundo aqui tem que respeitar a polícia, se precisar entrar num lugar, num morro, numa mata, em qualquer lugar, ela vai entrar. Eu acho que mostrou esse resultado, né? Inclusive o governador Cláudio Castro até cresceu assim politicamente com isso, né? Etc. Como é que você vê essa operação? Inclusive, muita tristeza, né? Pelo ocorrido com 4 policiais lá, né? Como é que vocês veem isso? O sentimento, primeiro, é de luto, né? Não há operação bem sucedida quando a gente perde algum colega, um policial, né? Perdemos 4 colegas, 2 policiais civis, 2 militares. E era assim, todas essas mortes, mas mostra também que o Estado tem que dominar o território. Ali não há o Estado, onde tem aqueles morros, as facções criminosas tomaram aquele território, não há educação, não há saúde, não há transporte público, o Estado não estava ali dentro. Então eu estava discutindo com a Luana, o Estado tem que tomar conta. E para tomar conta, é uma operação de guerra. Ali é um conflito interno em situação de guerra civil praticamente. E nós estávamos fechando os olhos há muito tempo. Não há uma iniciativa de você colocar a segurança pública integrada, organizada, as Forças Armadas. De onde que vem aquele fuzil? O fuzil não é do Brasil, grande parte deles. De onde que vem aquelas drogas apreendidas? Elas não são fabricadas no nosso país. São as fronteiras nossas que estão abertas. Então, nós temos que ter as Forças Armadas vigiando as fronteiras para que essas armas e essas drogas não cheguem lá para montar verdadeiros bunkers e também os traficantes com controle total fazendo a venda das drogas. Isso não pode se admitir. E aí temos aí no Rio de Janeiro um local lá que o Estado não pode entrar. Então, o primeiro passo foi dado nesse enfrentamento. Infelizmente, tivemos a perda dos policiais, criminosos diversos foram mortos, mas nós temos que dar continuidade. E mostra uma outra situação. A segurança pública do país, ela é falha. A partir do momento que acontece uma operação dessa, por mais enfrentamos o crime organizado, nós temos que ter legislação que realmente privilegie os policiais, que endureçam as penas e que a gente consiga mostrar para a sociedade que é possível garantir a paz social. Foi criado o consórcio da paz, né, entre os governadores. Nós temos que ter um consórcio nacional da paz. Que todos os estados façam essa adesão, que o governo federal faça a sua parte e que os policiais estejam integrados. Temos aí a discussão que temos participado todos os dias aqui no Congresso Nacional, que é a PEC 18.
A PEC da segurança pública. PEC da segurança pública. E dizem que ela é bala de prata que vai resolver todos os problemas. Não vai resolver nada se ela não for aperfeiçoada. De nada adianta você fazer integração, alterar a estrutura, competência, se você não melhorar e valorizar aqueles que estão na linha de frente. Um exemplo claro. Um policial civil que foi morto tinha 40 dias de trabalho. A viúva, a família, está desguarnecida. Estou fazendo vaquinha para ajudar nas despesas da família. Isso é um país sério? Trata a sua segurança pública com seriedade? Não trata. Então nós temos que dar garantia para quem está na linha de frente. E as diferenças no pensionamento, né, presidente? Das famílias que restam, até em relação aos 4 que tombaram. Existe diferença disso? Muito, Tem. ela é gritante. O policial militar tem uma garantia que tem que ser respeitada, inclusive melhorada. Tomba um policial militar, a viúva, o viúvo, tem a garantia da pensão. 100%. A família é guarnecida. Já se toma um policial civil, a pensão depende do tempo que o policial civil tem de casa. E, em regra, ela é 50%, só aumenta se houver dependentes. Então, assim, E vai aumentando é o um tempo. desestímulo a você se colocar em confronto. E ela é porque temporária. você não sabe como vão ficar os seus para trás. Como que você vai se arriscar? Então não temos uma garantia nem sequer da Previdência. Então o que aconteceu no Rio tem que ser um divisor de águas. Daqui para frente, vamos fazer segurança pública de forma séria. Que se una os governadores, não pode ser esse fla-flu, né? Direita, esquerda. Esqueça isso, não podemos ter política ideológica na segurança. A segurança tem que ser tratada como uma política de Estado e não de governo. Política profunda. E como é que você vê a operação? Às vezes a direita vai lá, fala que foi um sucesso, a esquerda vai lá e fala que foi um absurdo. Como é que você vê, como policial, de forma isenta, a operação? Ela foi da melhor forma possível? Poderia ter sido pior? Poderia ter sido menos mortes? Como é que você vê isso? Não, a gente não pode comemorar a morte de ninguém, primeiro ponto. Perdemos policiais, verdadeiros heróis. Agora está sendo verificado a questão dos criminosos, né? Ainda o ML está trabalhando nesse sentido. Mas muitos, quase 100%, eram criminosos. Poderia ter sido pior, né? Há, inclusive, o trabalho das polícias que, quando eles fizeram a fuga, foi pela mata para preservar a população local. Mas um enfrentamento desse tem que ter inteligência, tem que ter integração, tem que ter efetivo e muito mais do que isso. As lideranças têm que ser cooptadas, têm que ser neutralizadas para que o crime organizado não volte lá. Não podemos, daqui a um tempo, vai ter mais 175 lá tomando conta daqueles 175 que morreram. Isso não pode acontecer. O Estado tem que tomar conta desses territórios que o crime organizado possui no Rio de Janeiro. E o que acontece no Rio de Janeiro pode acontecer aqui em Brasília, pode acontecer em Goiás, em Mato Grosso do Sul. Então, lá foi o epicentro. E que sirva de exemplo para essa união nacional, para termos políticas de segurança pública eficazes. Não podemos ficar nessa disputa. Ah, foi uma operação exitosa, não foi exitosa, vamos criticar o governador, vamos criticar os policiais. Nada disso. Nós temos que resolver o problema. Exatamente. É um absurdo termos um país que não tem políticas sérias de segurança. Vamos tratar isso com os profissionais, porque a gente vê especialista em economia falando de segurança, artista da Globo falando de segurança, e não vê policiais falando de segurança. Então nós temos que colocar quem sabe da segurança para falar de segurança, emitir sua opinião e transformar essa opinião em projetos que visem dar segurança para as pessoas. É interessante, você falou, às vezes a televisão chama lá especialistas lá que nunca participou de um confronto, nunca, né, treinou como é que é. Até o governo, né, mesmo, Paulo. A gente tem um Ministério da Justiça, e Ministério da Justiça e Segurança Pública, em que a gente está carecendo de operadoras da segurança na composição desse ministério. Nós temos um ministro que eu admiro muito o conhecimento jurídico dele, que vem do judiciário. Nós temos ali secretários, procuradores. Cadê o operador da segurança? Tanto que é um pleito da Confederação a criação do Ministério da Segurança Pública. Porque é importante essa divisão para que realmente os profissionais, os operadores e estudiosos, porque nós somos operadores, mas somos muito estudiosos do tema e, inclusive, dominamos a inteligência na execução do nosso trabalho, precisamos coordenar a política pública relacionada a isso.
Então, é um pleito nosso, né, Jean, da criação do Ministério da Segurança Pública para justamente dar voz àqueles que realmente fazem e atribuir a praxis ao discurso, porque a gente tem a academia vindo com bases fortes de sociologia, que trabalha a anomia, a necessidade da ocupação territorial do Estado ali e o poder paralelo, normas paralelas, tudo isso dá para a gente conjugar. Mas a gente não pode perder a praxis da segurança pública na aplicação da segurança pública. Fica esquizofrênico. É sair do gabinete e ir para as ruas. O pessoal discute todas as mudanças que o país precisa dentro de gabinete sem saber da realidade. A realidade é você ir lá na favela, você ir nos grandes centros e saber o que está acontecendo. Né? Então, o pessoal escreve uma lei, a lei é bonita e vai dar resultado. Vamos discutir como que está a realidade, saber das dificuldades, analisar os indicadores. Então, nós temos que ter a segurança pública tratada de forma séria e com os operadores dando as suas opiniões e ajudando nesses projetos. Temos que ter o Ministério da Segurança Pública, temos que ter policiais dentro desse ministério e uma política que esses policiais conversem com os policiais que estão nas ruas. É a mesma coisa. Um policial que está na fronteira, falou, policial, como que está aí? Rapaz, essa mudança que está na PEC vai mudar alguma coisa na apreensão de drogas, de armas? Não vai. E devia ter mais integração, né, também entre a Polícia Federal e as polícias civis do Brasil, né, porque é um pouco até parecido as atribuições das duas. E a Polícia Federal devia ajudar no trabalho de coordenação, de unificação dessas polícias civis. Essa parte a PEC está fazendo, ela vem trazendo isso, né? E a constitucionalização do fundo também, ela tem partes muito interessantes na PEC. Mas que se de fato você não trabalhar, se você trabalhar só a estrutura e não trabalhar quem vai operar essa estrutura, você não atinge o seu resultado. Então, a parte da estrutura, eu acredito que vai mexer um bocado, vai permitir uma maior integração. Mas a integração pressupõe o operador. Não tem como dissociar. Muito interessante. Gente, infelizmente, estamos chegando ao fim. Então, deixar com vocês aqui as considerações finais. O Jean Carlos, as considerações finais, por favor. Paulo, mais uma vez, obrigado. Foco Talks, vão acompanhar. É um prazer estar aqui. A Cobrapol tem sede em Brasília, representa os policiais civis do Brasil. Parabenizar o Simpol-DF pelo excelente trabalho, em nome da Luana, do presidente Enoque. Estamos juntos. O nosso objetivo não é corporativista. A gente não busca ter um policial que tenha o melhor salário, melhores condições. Nosso objetivo é que as pessoas tenham segurança pública de qualidade, que o direito de ir e vir seja respeitado, que nossas famílias tenham tranquilidade ao sairmos de casa. É isso que nós queremos. Brigamos para isso. Mas para que isso ocorra, temos que ter projetos que deem segurança, que os policiais tenham tranquilidade para fazer o seu trabalho e vamos continuar representando com qualidade. Cobrapol tem o Instagram dela, sigam o Instagram da Cobrapol, temos a sede no edifício Baracate e quando quiserem nos procurar estaremos à disposição. Um abraço a todos. Muito bom. Agora a Luana, a nossa vice-presidente do Simpol-DF, ela que é uma grande líder aí também dessa categoria extremamente importante. Queria agradecer, Paulo, pelo convite de estar aqui, o Foco Talks, o presidente Jean, pela parceria, tanto na luta quanto aqui no podcast. Ele conseguiu que eu não falasse sozinha o tempo todo. Eu falo um bocado. Avisei antes, tá, pessoal? E adorei a oportunidade. Seguiremos, a segurança pública está em foco, né? E a gente precisa estar vigilante em todos os assuntos e estamos à disposição de todos os policiais civis do DF, de todos os policiais também na Cobrapol. E construir a segurança pública é um dever, responsabilidade, um direito de todos e a gente está aqui para isso, para fazer e transformar o nosso mundo em um mundo melhor e a gente puder viver melhor. Amém. Muito Amém. bom. Então, é isso, gente. Valeu. Parabéns Valeu. aí. Até semana que vem, mais Foco Talks. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.